Pessoal, Diego por aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal Fala aí Diego. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, você que é torcedor do Arsenal, você que não é torcedor do Arsenal, mas que é um apaixonado por futebol, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho dessa vitória da seleção brasileira para cima do Japão, fase 16avos de final, nesse novo formato da Copa do Mundo. A nossa seleção brasileira foi a campo hoje, já nessa pegada de mata-mata, para avançar de fase em busca do hexacampeonato mundial. E tivemos um adversário difícil, um duro adversário, que é a seleção japonesa, que vem de um trabalho muito consistente, de um trabalho aí de 8 anos aproximadamente do seu treinador, e que no último encontro, inclusive num amistoso, a seleção japonesa venceu o Brasil por 3-2, naquela fatídica tarde, noite, lá no Japão, no caso, para o nosso querido zagueiro Fabrício Bruno, talvez até o jogo que tenha tirado ele da Copa do Mundo. Então o Brasil acabou sendo derrotado naquela ocasião, mas em mata-matas a seleção brasileira prevaleceu mais uma vez. Afinal de contas, essa camisa pesa, senhoras e senhores. Esta é a única camisa que tem 5 estrelas no peito e precisa ser respeitada. Mesmo depois de tantos anos sem levantar esse título da Copa do Mundo, a seleção brasileira ainda assim é a maior vencedora da competição, então precisa de respeito. Bom, e esse respeito a gente se conquista dentro de campo, depois de uma primeira fase modesta, podemos dizer assim, com uma vitória, com um empate contra o Marrocos na estreia, depois uma vitória em cima do Haiti, talvez o adversário mais fraco do nosso grupo, e depois uma vitória aí sim mais consistente, com o time tomando corpo diante de uma Escócia que no papel parecia que seria até uma das equipes mais difíceis do grupo, mas não se provou ser. Depois disso o Brasil conheceu o seu adversário, o Japão, vindo de um grupo que tinha Holanda também, que poderia ser um adversário da seleção brasileira, mas acabou passando o Japão em segundo lugar, e aí acabou ocasionando esse confronto entre Brasil e Japão. Ao longo dos dias que se antecederam para esse duelo entre Brasil e Japão, alguns jogadores do Japão não considerando a seleção brasileira tão favorita assim, um deles até chegou a dizer que conhecia bem a seleção da França, ouvia falar bastante da seleção da Argentina, mas que não ouvia falar mais da seleção brasileira. Como é que é? Por isso a thumb aí no nosso vídeo, perguntando para os jogadores japoneses e para os seus torcedores se agora eles ouviram falar da seleção brasileira. A seleção brasileira que teve um início de jogo muito bom. O Ancelotti basicamente conseguiu manter a equipe que foi a campo diante da Escócia, com o Alisson no gol, na lateral direito Danilo mais uma vez, a dupla de zaga com Magalhães, Marquinhos e o Douglas Santos na lateral esquerda, meio campo formado por Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, e aí os nossos atacantes, Ryan de um lado, Matheus Cunha centralizado e o nosso glorioso Vinícius Júnior do lado esquerdo, o grande destaque da nossa seleção nessa Copa do Mundo, sem dúvidas. Hoje não fez gol, mas muito participativo também o Vinícius Júnior em mais um jogo. Talvez no segundo tempo até mais do que no primeiro. Para a gente contar um pouquinho a história desse jogo, no primeiro tempo a seleção brasileira teve ali 15, 20 minutos de um amplo domínio, de posse de bola sobretudo. Teve algumas chances, teve ali uma finalização bloqueada, algumas bolas alçadas na área da seleção japonesa, mas um time muito compacto, muito fechado, com um sistema defensivo muito forte, inclusive, formando duas linhas ali muito próximas uma das outras, uma da outra, o que dificultou muito a criação da seleção brasileira, que forçava demais a jogada pelo lado esquerdo com o Vinícius Júnior, e isso não estava dando certo. Tanto que o Ryan no primeiro tempo foi muito pouco acionado. Poderia ter sido talvez um pouco mais explorado, ou até mesmo as tentativas de infiltração pelo meio com o Matheus Cunha, que também teve uma partida talvez um pouco mais apagada em relação aos seus demais companheiros. Depois da pausa para hidratação, que tem se comentado muito, inclusive, por conta da mudança que essa pausa ela traz para o jogo, porque é uma oportunidade dos treinadores conseguirem corrigir alguns erros aí das suas equipes.
E foi o que a gente viu. Depois da parada, o time do Japão começou a sair um pouco mais para o jogo, começou a gostar um pouco mais do jogo, viu que a seleção brasileira não conseguiu ali furar o seu bloqueio e talvez até abrir o marcador, então o Japão se permitiu sair um pouco para o ataque, tentar algumas jogadas e pressionar também um pouco a saída de bola da seleção brasileira. Fato é que num passe errado do Danilo aos 29 minutos, a seleção japonesa conseguiu abrir o marcador, num gol que me lembrou muito, inclusive, aquele gol do De Bruyne em 2018 contra a seleção brasileira, aquele gol que abre o caminho para a eliminação brasileira, ou melhor, é o segundo gol da seleção belga, né? O primeiro gol, se eu não estiver enganado, foi do Fernandinho, naquele desvio contra a própria meta, que acabou matando o Alisson naquela ocasião, e depois o gol do De Bruyne, um golaço nesse jogo de hoje, o gol do Japão, também de uma finalização de fora da área, um chute rasteiro, rasante, muito forte, sem chances para o Alisson. Não dá para culpar o nosso goleiro nesse jogo, nesse gol sofrido, mas de fato uma desatenção na saída de bola, que acabou deixando o Casemiro bastante exposto. Até na transmissão da Rede Globo, o Júnior, né, o comentarista, o ex-jogador, disse que foi um erro do Gabriel Magalhães. Eu não sei aonde ele conseguiu achar esse erro do Gabriel Magalhães. Ele queria que o Gabriel Magalhães saísse para dar um bote, ele estava longe, tinha o Casemiro perto, então talvez se fosse para achar um culpado, o Casemiro seria esse o culpado, e até o próprio Danilo, que erra o passe entregando no pé do adversário, inclusive puxando o gancho falando do Casemiro, que teve um primeiro tempo assombroso, foi novamente advertido com o cartão amarelo e não fazia uma boa partida até então, errando o tempo da bola, mal posicionado, afobado em algumas tomadas de decisão, tanto é que acabou exposto aí, não conseguiu fazer a cobertura ideal para o gol da equipe japonesa. Depois do gol, a seleção brasileira volta de novo a ter posse de bola, mas com os nervos talvez um pouco mais aflorados por conta do resultado negativo. É sempre um baque, né? A seleção brasileira sentiu esse gol, inclusive, e apesar do grande volume de posse de bola, a seleção não conseguia converter isso em oportunidades. A melhora só veio de fato no segundo tempo, na segunda etapa, quando já na virada do intervalo, o Ancelotti se vê obrigado a fazer uma substituição na equipe por conta de uma lesão do Lucas Paquetá. Ele saiu com dores no adutor da coxa, então vamos observar, vamos ficar de olho, porque pode ser um desfalque para a seleção brasileira. E o Lucas Paquetá, que também veio numa crescente, a gente que criticou até a escalação, a convocação dele para essa Copa do Mundo, mas é um jogador que veio se provando merecer, né, a posição, inclusive, entre os titulares, e vinha fazendo um bom jogo até, tomou uma bolada do Bruno Guimarães no primeiro tempo, inclusive, mas acabou sendo substituído no intervalo. E a opção do Ancelotti pelo Endrick, ela é muito positiva, ela é muito boa, porque faria com que o Brasil fosse um pouco mais efetivo no seu ataque, pudesse ter mais poder de munição no ataque, e o Endrick é sempre um jogador que entra e dá trabalho e corresponde, né? Seja por conta do seu físico, do seu porte físico, é um jogador brigador, é um jogador que tem muita raça, muita disposição, então é difícil o Endrick desistir de uma bola, quase que não tem bola perdida pro garoto. Enfim, o Brasil fez o segundo tempo, começa um segundo tempo muito melhor do que a seleção do Japão. Aliás, todo o segundo tempo foi da seleção brasileira. Eu me lembro de no máximo duas finalizações da equipe japonesa na meta da seleção brasileira no segundo tempo. Então o Brasil começou a empurrar o Japão para o seu campo de defesa, e uma hora isso ia resultar em gols. Não tinha a menor dúvida, era impossível que esse gol não saísse diante de tanta pressão da seleção brasileira. E uma das armas da seleção brasileira, com o Vini muito bem marcado, sempre ali com 2, 3 jogadores na cobertura do Vini. O Ryan, quando acionado, conseguia fazer boas jogadas, inclusive com o próprio Danilo, que mais uma vez, apesar do passe errado que originou o gol do Japão, fez um jogo bastante seguro, tanto ele quanto o Douglas Santos. É sempre bom a gente lembrar do Douglas Santos, porque é um jogador que veio para a Copa do Mundo bastante criticado também, mas o Douglas Santos mais uma vez fez uma partidaça, sem dúvida nenhuma um dos jogadores mais consistentes dessa seleção brasileira na Copa do Mundo. Então o Ryan, quando acionado, ele fazia boas jogadas pelo lado direito, ele, o Danilo, Bruno Guimarães na aproximação também, mas o desafogo veio com a subida dos nossos zagueiros, principalmente do Gabriel Magalhães pela intermediária do lado esquerdo, o nosso capitão Gabriel Magalhães. Eu posso chamar ele de capitão, embora ele não
não exerça, né, esse papel no Arsenal, mas é um líder em campo, é o nosso capitão, é o nosso xerifão, o Gabriel Magalhães. Ele vinha sendo esse desafogo, e toda bola que chegava nele ele tinha bastante liberdade para pensar em alguma jogada, ou acionar os pontas, ou tentar mesmo erguer essa bola na grande área. Foi o que aconteceu, e aí, chegando na marca dos 56, 11 minutos, né, do segundo tempo, realmente a seleção brasileira conseguiu aí empatar o jogo. O Suzuki já tinha feito pelo menos 2 grandes defesas, aliás, bom goleiro da seleção japonesa, ele que defende o Parma da Itália não deve permanecer, porque realmente nesses poucos jogos da seleção japonesa, foram 4, né, 3 na fase de grupos e agora na fase 16 avos de final, teve grandes atuações o goleiro japonês, o Suzuki, e já havia ali impedido o gol da seleção brasileira. Teve uma bola que o Tomiyasu tirou em cima da linha, enfim, o Brasil estava martelando demais, e aí aos 11 minutos do segundo tempo, gol da seleção brasileira com assistência do Gabriel Magalhães, cabeçada fulminante de Casemiro, que voltou outro homem para o segundo tempo, voltou outro jogador com toda a elegância, né, com toda a segurança que o Casemiro teve nos seus tempos áureos de Real Madrid. Hoje ele conseguiu transmitir um pouco disso, trazer novamente um pouco disso, desse grande jogador que é no segundo tempo da seleção brasileira. O Casemiro foi muito bem, colocando aí a seleção brasileira de volta no jogo, empatando a partida, e a seleção brasileira, ao contrário do que a gente sempre cobra, de permanecer, de insistir, fez o gol, de buscar a virada, de buscar o resultado, de buscar fazer mais gols. A seleção brasileira demonstrou bastante isso. Teve uma jogadaça do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, que ele dá uma caneta no adversário, ele leva para dentro da área, faz a finta e mais 2 marcadores e finaliza. O Suzuki, desvia na ponta dos dedos, ela toca na trave. Enfim, a seleção brasileira teve muitas chances de ampliar o resultado, de virar e ampliar o resultado no tempo normal, mas o jogo foi se afunilando. O Ancelotti foi promovendo algumas mudanças na equipe, precisou colocar o Fabinho na vaga do Casemiro, enfim, foi mexendo algumas peças, coloca o Martinelli no jogo na vaga do Matheus Cunha, e aí realmente que a seleção brasileira começa a crescer ainda mais na partida, ainda mais intensa no jogo, só que o tempo ia se acabando, né? E aí aquela coisa de você errar tudo num detalhe, perder uma bola, né, correr o risco de tomar um gol que poderia ser decisivo. A seleção brasileira me pareceu que foi desacelerando um pouquinho o ritmo, mas aos 95 minutos, na pressão da seleção brasileira na saída de bola, o Endrick, ele erra um passe, a seleção japonesa recupera a posse de bola, mas aí o Ryan faz a pressão, consegue retomar a bola e faz o passe na entrada da área para o Bruno Guimarães, que carrega, a gente pensa até que ele vai arrematar para o gol de pé esquerdo, mas não, ele dá um passe milimétrico pro Gabriel Martinelli, bater de pé direito, de novo o Suzuki, ele ainda chega a tocar na bola, mas aí ela bate na trave caprichosamente, né? O gol precisava ser com requintes de crueldade ainda, mas ela vai morrer no fundo da rede aos 95 minutos de jogo, quando tudo se encaminhava para uma prorrogação dramática. A seleção brasileira consegue esse gol da vitória nos minutos finais e consegue garantir a classificação para a fase oitavas de final. Agora aguarda o adversário de Noruega e Costa do Marfim. Qualquer um que vier vai ser pedreira, tanto quanto a seleção japonesa foi, né? Embora as piadinhas, né? Não sei se foi piada, foi um comentário muito infeliz, de fato, do jogador japonês, que disse que não ouvia falar muito da seleção brasileira. Custou caro, né? Custou caro a fala, envelheceu rápido demais, mas é uma seleção muito competente, é uma seleção que fez um trabalho muito bom nas eliminatórias, fez um trabalho muito bom na primeira fase da Copa do Mundo, um jogo muito duro, muito parelho com a seleção holandesa na sua estreia, depois uma vitória bastante consistente sobre a Tunísia, e depois o empate contra a seleção da Suécia, que garantiu a classificação, embora talvez esse tenha sido o pior jogo da seleção japonesa na primeira fase, mas contra o Brasil eles fizeram um bom jogo no primeiro tempo, vieram de fato para se defender, sabia, né, do poder de ataque da seleção brasileira, não poderia correr riscos, e de fato não correu, né? Conseguiu ser muito eficaz no seu plano de jogo durante boa parte da partida, mas não conseguiu resistir à pressão
no segundo tempo, e a seleção brasileira foi coroada aí com 2 gols de jogadores, envolvendo, né, jogadores do Arsenal. Gabriel Martinelli fazendo o gol da vitória, o Magalhães dando assistência para o gol de empate, e o Bruno Guimarães, né, que está aí no radar do Arsenal, que pode ser aí, quem sabe, um reforço para o Arsenal na próxima temporada, dando a assistência e se tornando líder de assistências da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Grande jogo da seleção brasileira, viu? A gente vai testando aí em cada jogo situações diferentes, né? Contra o Haiti, uma equipe bastante fechada, de porte físico, né? Jogadores com um estilo de jogo bastante truculento. A gente consegue uma boa vitória, o resultado poderia ter sido ainda mais elástico, mas tivemos bola na trave do Martinelli, gol anulado, enfim. Gol anulado do Endrick, inclusive, naquele jogo. Mas fizemos um bom jogo. Depois, o jogo contra a Escócia, um jogo que o Brasil foi predominantemente dono da partida. Inclusive, novamente, poderíamos ter saído com um resultado mais largo, né? E acabou não dando certo também por um gol anulado de forma ridícula pela arbitragem. Mas mais um jogo diferente, né? Assim como foi a estreia contra o Marrocos também, que tinha todo aquele fator de nervosismo envolvido também, mas no final das contas a gente conseguiu aí bons testes, né? Sem falar o fato de que a seleção brasileira cai de um lado da chave muito mais complicado. Mas não dá para escolher adversários, né? Na Copa do Mundo a gente tem que encarar jogo a jogo e faltam 4 jogos agora pra gente conquistar o hexacampeonato mundial. É isso, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Eu precisava muito falar a emoção que foi, né, comemorar esse gol do Martinelli, tão criticado, inclusive, por alguns torcedores do Arsenal, mas que vai exercendo um bom papel. Hoje ele não atuou como ele costuma atuar no Arsenal pela ponta esquerda, então ele fez meio que ali um papel de falso 9, se assim a gente pode dizer, flutuando ali na entrada da área, fazendo mesmo a função do Matheus Cunha, e o Ancelotti dando essa confiança para o Martinelli. Né? No jogo contra o Haiti ele mete um balaço no travessão, quase faz um golaço, numa bela trama com o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, e hoje o gol veio num passe magistral do Bruno Guimarães, que quem sabe seja mais um reforço para o Arsenal nesta próxima temporada. Mas é isso, meus amigos, a gente volta. Eu pretendia até fazer uma cobertura maior da Copa do Mundo, mas aproveitei para dar uma descansada também nesses últimos dias. Enfim, mas hoje com essa participação tão efetiva, né, dos nossos Gunners em campo, eu precisava tocar nesse assunto e trazer aqui um pouquinho da minha análise, né, aproveitando para falar um pouquinho do que foi os primeiros jogos da seleção, o jogo de hoje, e agora aguardar, comemorar essa vitória, obviamente, aguardar o adversário do próximo domingo, Noruega ou Costa do Marfim. Vai ser interessante se a gente tiver um confronto entre Haaland e Gabriel Magalhães na Copa do Mundo, hein? Que incrível, que confronto. Mas é isso, meus amigos, fica aqui o meu abraço para vocês, pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu comentário, o teu joinha e compartilhar nos grupos de WhatsApp e Telegram, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima e valeu, vai Brasil!